de estar trazendo para os irmãos o assunto primordial, muito importante, principalmente no contexto que vivemos nesses dias. Mesmo assentado, como vocês estão, Romanos capítulo 6, do verso 1 ao 14. Confesso que eu fui desejoso de pregar todo o capítulo, são 23 versículos, mas vi que não era viável, também não conseguiria fazê-lo. Romanos capítulo 6, de 1 a 14. Vocês devem manter depois a Bíblia aberta. Entendemos que muito poderá ajudá-lo na compreensão, no entendimento do texto. Amém? Amém? Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim, como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e nele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o poder do pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos seus desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Amém. Querido Pai, em cuja presença continuamos nesta noite, agora na responsabilidade, Senhor, de trazer a mensagem que o texto ora foi lido. Pai, eu quero clamar ao Senhor. Pai querido, assim como tu falaste ao meu coração nesse tempo de estudo, que aquilo que o Senhor me deu, Senhor Deus, pela tua grande misericórdia, seja um instrumento em tuas mãos, para que a tua igreja, Pai, que aqueles que alcançam da nossa voz, possa compreender a mensagem a partir do texto lido. E Pai, a partir do texto lido, explicado, possa haver uma profunda mudança na vida a partir de mim, Senhor Deus, de cada um aqui presente. E essa mudança possa resultar para a glória do Senhor. Ajuda-nos, dependemos do Senhor, carecemos do Senhor. Pai, eu declaro que o mundo espiritual, que toda interferência do diabo e seu demônio que queira roubar a palavra que foi lida e será declamada agora, seja cancelada em nome do Senhor Jesus. E que essa palavra penetre na alma, no coração, transforma em vida para a glória do Senhor. Assim ora em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a grande ideia desse texto é a união com Cristo nos liberta do poder do pecado e nos conduz em uma vida
em conformidade com a nova vida que nos concedeu. Ou seja, no momento que eu me uno a Cristo, o pecado não tem poder mais sobre a minha vida. E a partir daí, então, eu vou viver em conformidade com a nova vida que eu recebi do Senhor. O tema da nossa mensagem: torne-se quem você é. Torne-se quem você é. Estranho esse tema, não é isso? Na verdade, se for olhar para o texto, diz que somos libertos do poder do pecado. Mas torne-se quem você é. Quem você é? Em Cristo. Quem você é em Cristo? Irmãos, nosso encontro com Cristo nos torna uma nova criatura, segundo Coríntios 5,17. Aí nós temos um novo nascimento, João 3,3. Somos agora cidadãos dos céus, Efésios capítulo 2, verso 19, e passamos a caminhar pela fé, Hebreus 11,6. É isso que somos. Isso porque essa nova vida exige que creiamos em algo que não podemos ver. Você já viu o céu? Você consegue caminhar sem ver? É isso que essa nova vida nos faz. Nós precisamos caminhar pela fé. Nós precisamos viver de tal forma que as pessoas não compreendem porque nós estamos sorrindo em tempo difícil. Nada compreende. Agora, irmãos, vamos pensar um pouquinho mais, por exemplo, porque é algo que precisamos caminhar pela fé, porque nessa nova vida nós somos mortos com Cristo na cruz, nós somos mortos com Cristo na cruz. Nessa nova vida nós iremos ressuscitar com Cristo, viveremos para sempre, séculos dos séculos. Nessa nova vida nós temos uma paz que o mundo não conhece, não compreende. Nessa nova vida nós podemos vencer a angústia, o medo, a ansiedade. Podemos orar pelos enfermos e eles serem curados pela soberania e graça do Senhor, para a glória dele. Queridos irmãos, e quando pensamos em todas essas verdades, parece que estamos tão longe disso. Muitas vezes nos sentimos fracos, longe do propósito de Deus, sem ânimo. Sabe por quê, irmãos? Existe um grande opositor nesse novo modo de viver, que é o pecado. O pecado é o vilão da história. Mas eu tenho uma boa notícia. Quando Paulo estava vivendo seu momento de luta, lá no capítulo 7 de Romanos, logo após escrever o capítulo 6, no final do capítulo 7, ele estava num momento de grande luta em relação ao pecado. E olha, eu fico imaginando o apóstolo Paulo na luta dele com o pecado. Se ele lutou, imagina nós. Ele diz assim: como sou miserável, quem me libertará do corpo mortal dominado pelo pecado? E ele responde, aliás, Romanos é um livro de perguntas e respostas dado por Paulo. Ele diz: graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém. O grande vilão é o pecado, mas a resposta está no Senhor Jesus de Nazaré. Na mente quero, de fato, obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, ainda me torno escravo do pecado. Miserável homem que sou, mas graças a Deus que estamos e tem Cristo Jesus. Queridos irmãos, pensando nesse tema que foi proposto, torna-te quem você é, ou volte a quem você já foi. Talvez você no passado chutava a pedra, dava glória a Deus, mas agora você está triste, abatido, desanimado, sem esperança, sem vida. Sabe, queridos irmãos, Paulo então reflete nessa situação que ele traz, e ele mostra que diante
desse momento que estamos vivendo. É possível voltar quem nós éramos. Eu volto à minha posição inicial. Eu volto a ser quem eu fui lá no momento que entreguei a Cristo Jesus. Quando eu compreendo que estou liberto do poder do pecado. Irmãos, o grande vilão é o pecado. Mas a Bíblia afirma categoricamente: você está liberto do poder do pecado. Verso 1 diz assim: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Paulo responde: claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Irmãos, para que nós possamos compreender o início desse texto que Paulo apresenta no capítulo 6, nós precisamos voltar no capítulo 5. No capítulo 5, Paulo, ele introduz, no capítulo anterior, verso 20 e 21, ele fala: portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e levou à morte, agora a graça de Deus nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo. Queridos irmãos, Paulo, no capítulo 5, verso 12, ele apresenta a entrada do pecado no mundo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos os homens. Agora, no capítulo 5, verso 20, Paulo apresenta a entrada da lei. A lei foi concedida, preste atenção nesse texto, a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça tornou-se cada vez maior. Queridos irmãos, entre Jesus Cristo e Adão e Jesus foi promulgado a lei de Moisés. Assim como no Antigo Testamento, devido ao pecado, a lei mosaica trazia como consequência a morte, no Novo Testamento, por meio da graça, traz vida. E é por isso que o apóstolo Paulo, diante do que ele colocou, ou seja, a graça sendo sobrepondo a lei, poderia dizer que estava dando álibi para o pecado. Por isso Paulo pergunta: pois devemos continuar pecando para que Cristo mostre cada vez mais a sua graça? Em outras palavras, a graça de Deus é álibi para o pecado. Ou seja, se nós estamos vivendo pela graça de Deus, nós podemos continuar pecando. Atribuir à graça de Deus o direito de pecar sem considerar a responsabilidade que temos como servos de Jesus é pensar que podemos viver a vida de qualquer forma. Irmãos, é tão importante pensar nisso, porque nas escritas de Paulo parecia que, quando ele traz o assunto que a graça sobrepõe ao pecado, mostra que então, quanto eu mais peco, mais a graça de Deus vai sobrepor, e muitas vezes podemos estar caminhando desta forma: Deus é bonzinho, Deus me perdoa, Deus cuida disso, então eu posso perdoar, posso pecar tranquilamente. Agora é interessante, irmãos, quando nós olhamos essa situação nos olhos, através dos olhos de Judas, olha o que Judas escreve a esse respeito. Judas capítulo 1, verso 4, na verdade é só um capítulo. Ele diz: pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Judas 1,4. Queridos irmãos, esse contexto de Judas é muito semelhante ao contexto que podemos estar vivendo. Talvez eu possa considerar que eu tenho pecado de estimação, posso considerar que isso não tem nada a ver, e não tem problema nenhum. Tem sim, meu querido. Por isso que a Bíblia nos mostra, Paulo diante dessa pergunta: eu posso continuar pecando para que a graça se multiplique? E ele, claro que não. E é interessante que literalmente a resposta é que jamais aconteça. Que jamais aconteça.
E depois então ele afirma: uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Queridos irmãos, Paulo está afirmando que no momento que fomos alcançados pela maravilhosa graça na pessoa de Jesus Cristo, passamos a ter uma nova vida em Cristo, e o pecado não tem poder sobre a tua vida. O pecado não tem poder sobre a tua vida. Amor, quando você morreu com Cristo, o pecado morreu o poder que tinha sobre a tua vida, querido irmão. Agora, podemos entender essa luta que temos contra o pecado olhando uma perspectiva de duas eras. Primeiramente, a era vindoura. Já deu início, por exemplo, os cristãos foram libertos da prática habitual do pecado e do poder e domínio do pecado. No momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós vou mostrar na palavra isso. Agora, o que acontece? Nós ainda estamos vivendo nesta era. Por estarmos vivendo aqui, o mundo jaz do maligno, é notório que venhamos sofrer com a questão do pecado. O pecado não tem poder sobre a minha vida, entretanto eu vivo num mundo caído. Não ter problema do pecado é entregar a vida a Cristo como ladrão na cruz e encontrar com Ele no paraíso. Mas quando estivermos aqui vivendo, temos essa luta. Por isso, queridos irmãos, voltar a ser como era no início, precisamos então compreender que é necessário viver a liberdade que vocês têm, porque o pecado não tem poder sobre a vida de vocês. Agora Paulo, a partir desse questionamento inicial, mostra nos versos até o verso 14, como o cristão deve se manter liberto da escravidão do pecado. Meus irmãos, há muito tempo eu lutava com um questionamento meu em relação ao assunto. Confesso, irmãos, que anos para Deus, como o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Mas, irmãos, quando Deus me levou a olhar para Romanos, por isso eu estou lendo nas linhas devocionais, agora, além de outra leitura, estou em cima de Romanos, porque Deus me deu, de maneira sobrenatural, o entendimento daquilo que eu estava vivendo. Confesso, irmãos, que isso foi um divisor muito importante no meu relacionamento com o Pai. Talvez, irmão, você precise clamar ao Senhor, porque talvez você tenha um pecado de estimação, que aparentemente você acha que está normal, você lida tranquilamente com ele. Entretanto, esse pecado de estimação não tem poder sobre a tua vida. E você tem poder de resultado na palavra. Por isso que nos versos seguintes, no verso 3 e 10, mostra que a libertação do poder do pecado ocorre, ou seja, porque eu sou revestido com essa autoridade. A libertação do poder do pecado ocorreu na sua união com Cristo. Quando é que você começou a ter autoridade? Quando é que o pecado não tem domínio mais sobre a tua vida? Quando você se uniu com Cristo. A graça de Deus une os cristãos à morte e ressurreição de Cristo, e como resultado desta união, o pecado perde poder sobre ele. Olha os versos 3 a 5, que diz, verso 3 a 5: ora, acaso se esqueceram de quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Queridos irmãos, Paulo faz uma afirmação muito importante aqui. Acaso vocês se esqueceram de quando fomos unidos a Jesus no batismo? Nos unimos com Ele em sua morte? Quando nós olhamos esse texto, podemos entender de forma errônea que é o batismo que nos dá essa unidade com Cristo,
E a partir então desta unidade com Cristo, o pecado não tem poder sobre nossa vida. Na realidade não é isso. Sabemos que não foi o batismo, o ato do batismo que nos uniu a Cristo. Imagina o ladrão na cruz. Jesus teria que falar: melhor, você tem que dar um jeitinho de descer aqui, batizar e depois subir, pedir para te pregar de novo, aí você vai para o céu comigo. Que momento nos unimos a Cristo para que o pecado não tivesse poder sobre nós? No momento que cremos nele e o aceitamos como nosso Senhor e como nosso Salvador. E nesse momento, onde nós entregamos nossa vida a Jesus, existe o quê? O ato de justificação. Paulo diz que somos justificados por Cristo. Agora, o que é justificação? Justificação é um ato declarativo de Deus dizendo que nós somos justos. É um processo pelo qual a justiça de Deus é imputada, é atribuída ao crente, mesmo que ele não seja justo aos seus próprios olhos. É Cristo, através da sua obediência e sacrifício, que pagou pelos nossos pecados, nos tornou possível aquilo que aqueles que creem nele e são considerados justos. Então, o que é justificação? É Deus olhar para você e você ter um encontro real com Cristo e você fala assim: joia, você está tranquila, você é justa. E muitas vezes nós não compreendemos isso, porque na nossa cabeça pecados têm graus de validade. A consequência do pecado são maiores, mas o pecado é pecado. Muitas pessoas não são condenadas pela língua, mas são condenadas por outras coisas, porque a língua parece que se manifesta muito, mas como faz o nosso Tiago nos ensina. Agora, queridos irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos. Se nós olharmos esse texto, olharmos na perspectiva que eu olhei, dizendo que o pecado não nos, a batismo não nos une a Cristo, nós podemos pensar: então eu não preciso batizar? Bom, aí é um grande erro. Porque, irmãos, após a conversão vem o batismo. Lamentavelmente, muitos têm adiado esse momento tão especial. Irmãos, ignorar o batismo é um caminho perigoso. Com certeza, quando nós olhamos os ensinamentos bíblicos, não podemos compreender uma pessoa cristã que não vai ao batismo, porque no texto mostra o batismo como um símbolo desta união. Batizar, irmãos, é uma declaração pública, tanto para o mundo natural como para o mundo espiritual, que você é um seguidor de Jesus Cristo de Nazaré. E quando você deixa de batizar, você não está dizendo que você é um seguidor. Agora, qual as consequências disso? Mas antes de entrar nelas, vamos continuar observando o texto. Por exemplo, na experiência do eunuco, lá no Etíope, lá em Atos capítulo 8, a partir do verso 36 até 38, o texto diz que eles caminhavam e o eunuco olhou: eis ali a água, quem impede que eu seja batizado? Ele falou: não há nenhum impedimento, a não ser que você creia no Senhor Jesus. E eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Filipe então parou a carruagem e foi até João e o batizou. Irmãos, a nossa união com Cristo é visível pela fé, mas a nossa união com Cristo é testificada visivelmente pelo batismo. Quando você deixa de batizar, visivelmente você não está declarando que Jesus é o Senhor Deus para a glória de Deus Pai. Sabe que sobre esse assunto, Paulo escreve aos Gálatas: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo. Agora, olha só em Gálatas: todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. É muito claro aqui. Queridos irmãos, quando eu me batizo, eu estou declarando ao mundo espiritual, céu e inferno, ao mundo natural, que eu sou seguidor de Cristo. Agora, quando você não assume essa posição, você está em dúvida. Na verdade, o que Paulo está dizendo: acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Jesus Cristo no batismo,
nós unimos a Ele em sua morte. A salvação é pela fé, de forma invisível, fomos unidos a Ele, mas testificamos pelo batismo. A nossa fé em Cristo nos tira da desobediência e morte da antiga aliança, nos insere na nova aliança, onde há obediência e vida. No momento que nos unimos a Cristo pelo batismo, fomos mergulhados, e esse mergulhar significa morrer e morrer com Cristo. Por isso Paulo conclui no verso 4: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados. Agora, porém, o batismo tem um momento de elevação, ou seja, como emergimos, representa que voltamos para a nova vida, assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai. Agora nós também podemos viver uma nova vida. O apóstolo Paulo faz uma analogia entre morrer com Cristo e a ressurreição de Cristo através do batismo. Então, o batismo, meus irmãos, tem um simbolismo muito importante, além de ser uma ordem de Jesus. O batismo tem, ao mergulhar e emergir, nos identificamos com a morte, sepultamento, ressurreição de Cristo. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, o batismo representa a morte para o velho eu e o nascimento para uma nova vida em Cristo. E, queridos irmãos, o batismo é destacado por Jesus na visita de Nicodemos, capítulo 3. Podemos ver nascer da água e do Espírito. O batismo também é destacado por Jesus na grande comissão, e de pregar o Evangelho batizando. O batismo também é destacado por Pedro no Evangelho, na mensagem sobre arrependimento: arrependei-vos e crede, sede batizado. Paulo então usa a ordenança do batismo para nos ensinar que a nossa união com Cristo se assemelha tanto na morte quanto na vida. Eu não sei em que momento você entregou sua vida a Cristo. Eu não sei em que momento você declarou que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Talvez você tenha lutado com o pecado, mas sabe que você tem autoridade sobre o pecado, porque o pecado não tem poder sobre a tua vida. Mas se você ainda não se decidiu em batizar, é importante que você complete esse ciclo. O batismo não salva. Salvar é um ato de justificação, mas por declarar cristão e não dar o passo do batismo implica que você não completou um ciclo pelo qual Deus estabeleceu na sua palavra. É uma ordenança do Senhor. Eu fico imaginando quantos estão cegos por não se posicionarem a respeito do batismo. Paulo, porém, se aprofunda um pouco mais nesta união e conforma, uma vez que a nossa, agora, verso 5, uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou na sua morte, assim também nossa ressurreição se assemelhará à semelhança dele. A palavra importante aqui é a palavra semelhar. Originalmente é uma coisa feita com a outra, uma semelhança, ou melhor, a forma de uma similaridade, é uma comparação usada para aumentar a compreensão. Queridos irmãos, a semelhança tanto da morte como a ressurreição de Cristo leva a esse entendimento. Há sobre nossa vida uma palavra do Senhor que diz que nós estamos unidos com Ele. E essa palavra diz que o pecado não tem domínio sobre nós. Mas também, queridos irmãos, há uma orientação da palavra que precisamos completar esse ciclo, de tal forma que possamos ser na orientação da palavra. Se você tem dificuldade a respeito do batismo, converse com um dos pastores do igreja. Pede ajuda aí. Mas não deixe de dar esse passo. Não deixe de completar esse ciclo. Muitas vezes você está lutando com o pecado, tem clamado, mas você não tem se posicionado, como a Bíblia traz essa direção. Agora, queridos irmãos, os versos 6 e 10 mostram que o domínio do crente sobre o pecado se encontra na união com Cristo.
com a vida de Cristo. Os versos destacam que os cristãos foram ressuscitados para viver uma nova vida a partir desta união. Sabemos que o pecado original nos considerou pecado, todos pecaram. Sabemos que não é pelas obras que seremos salvos, nem pela religiosidade, segundo João 3, nem pela moral e ética, segundo Atos 10 e 11. Somente Cristo tem esse poder. O verso diz: sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida. Ou seja, Adão colocou o homem debaixo do poder do pecado, mas Cristo tira esse homem do poder do pecado e concede a ele vida e vida eterna. E aqui é importante, irmãos, porque muitas vezes, apesar de eu ter domínio do poder do pecado, apesar do pecado não ter domínio sobre a minha vida, eu continuo ainda vivendo a velha vida. Por isso que Paulo diz: sabemos que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Então, à medida que eu sou crucificado com Cristo, o apóstolo Paulo viveu essa experiência: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. Então, enquanto eu estou crucificado com Cristo, o pecado deixa de ter poder sobre a minha vida. Agora, quando eu me afasto desse relacionamento com Cristo, aí você vai trazer uma ressurreição do pecado. O verso 8 diz: uma vez que morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. A nossa morte com Cristo também é a certeza da vida eterna, a vida que se completará com a sua segunda vinda. E queridos irmãos, agora é interessante, olha que o Paulo, verso 10, ainda no foco em Cristo, ele aponta para a morte e ressurreição como origem do novo domínio do cristão sobre o pecado. Verso 9 diz: temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte não tem poder sobre ele. Quando ele morreu, ela foi uma vez por toda para quebrar o poder do pecado. Essa maravilhosa vitória, Paulo assim expressa ainda em outro texto. Ele diz assim: mas eu revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá um instante, no piscar do olho, até a última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, assim viver para sempre. Nós estaremos transformados. Um corpo transformado. Queridos irmãos, vocês tiveram um encontro real pessoal com Jesus. A palavra diz que vocês morreram com Cristo na cruz. Ali os seus pecados, a semelhança de Cristo, apesar que Cristo não tinha pecado. Mas quando nós deixamos que o pecado volta a reviver em nós, aí nós temos que pensar, porque olha o que o apóstolo diz agora nos versos 11 e 12, porque voltar a ser como era antes, é preciso viver em conformidade com esta nova vida. Da mesma forma, considere morto para o poder do pecado e vivamos para Cristo. A nossa vitória sobre o poder do pecado não é uma vitória definitiva. Não significa que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, que fui crucificado com Cristo, testifiquei com o batismo, vivo uma nova vida, mas se eu não tiver uma vida que agrada ao Senhor, tiver uma vida centrada na vontade de Deus, eu vou começar a ressuscitar. O pecado está morto, daqui a pouco ele começa a se mexer, vai se mexendo. E à medida que ele vai se mexendo, daqui a pouco ele começa a levantar e ele começa a voltar a governar a sua vida. Por isso, Cristo está dizendo: olha, vocês foram crucificados com Cristo, Paulo, na sua experiência.
E aqui, queridos irmãos, ele começa a dizer então: não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tem parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, que foste comprado por preço. Glorificai a Deus com o vosso corpo. E o verso 13 destaca novamente: não deixe nenhuma parte do seu corpo seja instrumento do mal para ceder ao pecado. E é interessante, irmãos, que parece que Paulo depois ele pega uma luneta, ele pega uma lente. Primeiro ele fala do corpo, mas depois ele pega uma lente e ele diz: entregue-se inteiramente ao Senhor. Antes um pouquinho, não deixe, verso, não deixe nenhuma parte. Primeiro ele fala: não deixe o seu corpo. Depois ele fala: não deixe nenhuma parte ofereça como instrumento. E ainda, olhando nesse mesmo capítulo, ele diz: no passado, a partir do verso 17, vocês deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, e o que fez afundar mais ainda no pecado. Mas agora deve entregar como escravo a vida da justiça, para que se tornem santos. Quando era escravo do pecado, estava livre da obrigação de fazer o que era certo. Qual o resultado? Vocês se envergonharam das coisas e continuaram a fazer coisas que acabaram em morte, mas agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Queridos irmãos, é tão sério isso. É tão sério. Porque se eu entreguei minha vida a Cristo, eu tenho que viver para a glória do Senhor. Mas quando eu começo a viver de forma para agradar a minha natureza terrena, os três inimigos, o mundo, o diabo, a carne, eu começo então a viver, mas não com o domínio do pecado, mas sendo dominado por ele. E aí Paulo, então, no capítulo, no último versículo, ele diz: o pecado não é mais o seu Senhor, pois você não está sobre a lei, mas sim debaixo da graça. E a grande pergunta que o verso 14 me mostra é: quem é o Senhor da sua vida? É Cristo ou o pecado? Quem é o Senhor da sua vida? Sabe, queridos irmãos, não é uma mensagem agradável de ouvir. Não é. Mas, entretanto, nós estamos vivendo um tempo em que estamos diante da iminente volta de Cristo. E falar sobre o pecado não é algo agradável. Mas eu quero que vocês saiam aqui desta noite, primeiramente sabendo: o pecado não tem domínio sobre a tua vida. Porque no momento que você entregou a vida a Cristo, testificou pela fé, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, testificou de forma externa ao batizar. A palavra de Deus diz que o pecado não tem poder sobre a tua vida. Entretanto, ainda vivemos neste mundo. E simplesmente não fomos direto para o céu. Então, aqui, enquanto aqui vivemos, precisamos manter o pecado no lugar que ele precisa estar, crucificado com Cristo. E quando eu faço isso, eu estou crucificado com Cristo. Crucificado significa morte. Morrer para o mundo. Morrer para cá. E a partir daí, então, viver uma nova vida. E diante desse contexto difícil, Paulo então encerra conforme falei: seu Senhor é Cristo e não o pecado. Porque o pecado escraviza e mata, mas Jesus dá vida e vida em abundância. Quando fazemos uma correlação, podemos entender isso de forma mais prática. Cristo morreu para o pecado. Os crentes morrem com Cristo. Logo,
os crentes morreram para o pecado. Uma questão de analogia. Cristo morreu para o pecado. Os crentes morreram com Cristo. Logo, os crentes morreram para o pecado. Você vai continuar pecando, porque se disser que não temos pecado, e que a palavra, a verdade não está em nós. Mas se confessar o nosso pecado, Ele é fiel justo para nos purificar e perdoar. Por isso, queridos irmãos, estamos diante da ceia, onde estaremos recordando a morte de Cristo. E nesse ato, nesse momento da ceia, que você também possa refletir como está a minha vida com Deus. Em que área da minha vida ainda o diabo tem colocado a sua cunha? Em que área da minha vida o diabo ainda está controlando? Talvez seja nos seus negócios, talvez seja no seu relacionamento como pai, no seu relacionamento como mãe, no seu relacionamento com o cônjuge. Talvez você não é uma pessoa que tem sido fiel a seu esposo, seu esposo. Talvez você não está sendo correto no seu trabalho. Talvez seja no seio da igreja. Irmãos, esse é o momento. É o momento da ceia, é o momento de reflexão. É o momento em que eu preciso realmente rasgar meu coração ao Senhor, pedir a misericórdia do Senhor. Miserável homem que eu sou. Porque, queridos irmãos, vida cristã não é brincadeira. Falar como o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é assim. Mas quando nós buscamos realizar a vontade de Deus, Deus vai nos preparando. Basta apenas firmar o propósito. Torne quem você é. Como você era quando Cristo se entregou sua vida ao Senhor. Como você era? Você era uma pessoa que se alegrava no que se alegra, chorava no que se chora. Você não era indiferente. Como você? Deus, nesta noite, quer levar você a uma reflexão do Senhor. E se porventura ainda você ainda não teve encontro real, pessoal, com Jesus, talvez essa mensagem foi muito chata para você, mas serve para algo para você. Quando o diabo, ele induziu o homem a pecar, e o homem deliberadamente desobedeceu a Deus, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, verso 23, que essa decisão deste homem interferiu na decisão de todo mundo. Por isso que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Isso significa que o homem nasce indo para o inferno. O homem nasce sendo dominado pelo pecado. Mas em determinado momento, Deus, diante dessa situação, fez uma promessa: que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa se cumpriu em Jesus, Gálatas capítulo 4, verso 4. E quando Jesus veio exatamente para que pudesse levar o homem novamente a ter um relacionamento com o Pai. Porque o homem busca esse relacionamento através de boas obras, através de ações, sendo bom, sendo misericordioso. Entretanto, nada disso leva você a se encontrar com o Pai, a não ser Jesus. Amém. E a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Talvez você não tenha encontro real pessoal com Jesus hoje, é noite de salvação. Entrega a tua vida ao Senhor. Talvez você seguiu a Jesus e agora se afastou dos caminhos dele e está precisando reconciliar com o Senhor. E você, se você entregou a vida a Jesus, o diabo tinha sido destruído na tua vida, o pecado não tinha poder sobre você, mas agora você fez com que o pecado ressuscitasse através das suas ações. Mas nesta noite Deus quer dar um direcionamento novo à tua vida. Quer que você recomece? Talvez, querido irmão, você pode achar que está bem com o Senhor, mas você está bem mesmo com o Senhor.
Você tem plena consciência que você pode chegar diante de Deus e falar: Deus, eu estou bem. Ah, querido irmão, hoje é tempo de transformação, de mudança. Saiba, o pecado não tem poder sobre a tua vida. Entretanto, só você vencerá o pecado definitivamente quando passar desse estado para o estado do corpo espiritual, conforme 1 Coríntios capítulo 15. Mas você pode viver desta forma, glorificando a Deus. Que a palavra nos ensina, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça tudo para